Hoje, dia 10 de novembro de 2024, eu tenho uma honra de estar entrando no Santuário da Vida, sua igreja doméstica. E hoje, 32º domingo do tempo comum, e é interessantíssimo, meus irmãos, o evangelho de hoje é extraído de Marcos 12, de 38 a 44. E Jesus considerava os fariseus ladrões. Ladrões porque eles devoravam a economia das pobres viúvas. E isso, infelizmente, nós vemos acontecer muitas vezes em causas que pessoas são expoliadas desde o tempo de Jesus. E o mais interessante, minha gente, é que as viúvas são como os órfãos, são como desprotegidas, quase desprezadas. Diz o Evangelho que Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, observando as doações, quando viu a pobre viúva doar suas 2 únicas moedas. E afirmou: em verdade eu vos digo, essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinha sobrado, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. É o versículo 13, capítulo 13 de São Marcos, versículo 43. E aí Jesus faz uma oposição entre a falsa piedade dos escribas e a hipocrisia, por sinal, e a verdadeira piedade de suas vítimas, as viúvas, sinônimo de pessoas desprotegidas. Escribas são aqueles que se preocupam com o exterior. O Evangelho cita o exemplo de uma viúva que, depositando essa moedinha lá no templo, coloca todo o seu viver nas mãos de Deus. Quem vai partilhar toda a liturgia, as leituras litúrgicas deste mais um domingo estamos juntos, é o nosso querido arcebispo Dom Manuel Delson, que já está agora comigo e você, aqui na TV Band, em todo o estado da Paraíba, também pelo YouTube da Consolação. Já estamos transitando 400 mil inscritos. E você, da Rádio Consolação FM, em todo o Vale do Mamanguape, pega aqui também em João Pessoa. Vamos acolhê-lo juntos. Seja bem-vindo, Dom Delson. A paz e a misericórdia para o Senhor. A paz na misericórdia, Padre Sandro, e todos os que nos acompanham. Uma alegria renovada estarmos neste espaço, dialogando, compartilhando na televisão, para o site da Comunidade Consolação, estas reflexões sobre o Evangelho Dominical. E, nesse período, estamos já nos aproximando do fim do ano litúrgico, e o Evangelho gradativamente vai nos inserindo nesta realidade de fim do ano litúrgico, a nos preparar para a grande festa que se aproxima, a festa do Cristo Rei. Mas o Evangelho de hoje, Jesus, diante de grande multidão, ele faz algumas observações bem fortes e bem claras para os doutores da lei. Os doutores cheios de sabedoria, eles agiam através de uma visão religiosa que não era considerada por Jesus como transparente, como justa. Eles se apresentavam com suas roupas, com suas franjas nas praças públicas, demonstravam ser pessoas de oração, mas, por outro lado, frequentavam as casas das pobres viúvas com o interesse de tirar delas tudo o que elas tinham, de roubar-lhes as suas economias, porque nós sabemos que na estrutura daquela época as viúvas eram as mais pobres, e o pouco que tinham ainda
esses religiosos, entre aspas, iam às suas casas para tirar delas o pouco que tinham. Viúvas e órfãos padeciam muito naquela cultura. Havia até uma lei que era para proteger não as viúvas, mas o esposo da viúva que não deixava descendência, que o cunhado poderia casar com ela somente para deixar descendência, mas não lhe dava a sustentação devida, não tinha o cuidado devido. Ela tinha que se virar ou sozinha ou com filho, ela tinha que ser uma mulher guerreira e batalhadora, e muitas vezes elas ficavam à mercê das esmolas das outras pessoas. Portanto, já era uma situação muito cruel a situação das viúvas. Ainda tinham aqueles espertos, como hoje em dia muitos se aproximam dessas pessoas com a finalidade de rezar, de abençoar, de consolar, e depois levam consigo as suas economias. Então, Jesus já advertia esse tipo de religiosos perigosos para a sociedade e para as pobres viúvas. A expressão que Jesus utiliza é muito carregada. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. E Jesus diz que eles receberão a pior condenação. Jesus considera esses enganadores, falsos religiosos, que só vivem interessados em aproveitar a situação das pobres viúvas, como aqueles que deverão receber a pior condenação por esses atos. Depois, Jesus passa para uma outra cena, depois de fazer esse conjunto de advertência aos doutores da lei, aos falsos religiosos, e ele vai ao templo, se coloca diante do cofre, onde as pessoas estavam colocando as suas esmolas. Chega uma pobre viúva, que tinha quase nada para oferecer, apenas 2 moedinhas. E Jesus via todos colocarem ali muito dinheiro, quantidade de dinheiro, os ricos, aquelas moedas de prata, de ouro, quando caiu, fazia um barulho, chamava atenção, e as pessoas ficavam cheias de si mesmas, porque demonstravam que estavam fazendo grande coisa, dando muitas esmolas. No entanto, chega essa pobre viúva e coloca 2 moedinhas, as menores moedas que existiam, quase nada, e nem conseguiu fazer barulho caindo naquele cofre de cobre. E Jesus diz, de todos esses que colocaram esmola aqui, quem mais colocou foi essa pobre viúva, porque ela não deu do supérfluo, do excesso, ela deu tudo o que tinha. Certamente deu de coração, deu com muita fé, e isso atingiu o coração de Deus. Todos deram da sobra, enquanto ela deu na sua pobreza tudo que tinha para viver. Quem dá tudo que tem para viver, dá a própria vida. E quem dá a vida, dá tudo. Por isso, quem dá para Deus não deve dar coisas, deve dar a própria vida. Isto é muito significante para nós entendermos dar de coração, dar-se a si mesmo, vale mais do que tudo. Enquanto estamos dando coisas, aí não vale muito. Mas quando nós damos aquilo que é necessário para a nossa vida, quando nós tiramos algo que é importante para a nossa vida, vai nos fazer falta
mas nós sabemos que vai fazer muito mais bem ao outro, isso tem valor diante de Deus. A esmola daquela pobre viúva tem valor porque ela deu do que necessitava. Se alguém, por exemplo, divide a própria comida com outra pessoa, tem muito valor. Vai diminuir o seu prato, mas vai saciar um pouco a fome do outro. Se eu divido a minha roupa com outra pessoa, tiro do meu guarda-roupa uma camisa que ainda estou usando em boas condições, mas eu dou com amor, porque o irmão não tem o que vestir, e isso tem muito valor. Se eu faço um esforço pessoal para doar algo que para mim é importante, mas eu abro mão de algo importante para mim para ajudar alguém que precisa mesmo, estou fazendo muito pelo outro. Estou dando não apenas coisas, mas estou dando-me a mim mesmo. É este o valor precioso e o ensinamento desta pobre viúva que Jesus observou e chamou a atenção de todos e que o evangelista Marcos registrou neste capítulo do Evangelho, esta passagem tão importante para nós. Aprendamos, pois, como é que nós devemos nos colocar diante de Deus, oferecendo-nos a Deus, porque de Deus recebemos tudo. Então podemos dar a nossa vida para Deus. E temos tantos exemplos bonitos de pessoas que se oferecem para Deus. Outro dia eu vi um vídeo de uma criança doente, com câncer terminal, mas ela não estava nem um pingo abatida. Estava alegre e feliz, se oferecendo a Deus. Como que ela descobriu que Deus deu a vida, que Deus recebe a vida e que a vida vai permanecer em Deus. Que fé maravilhosa daquela criança, de que não temia a morte e se oferecia a Deus por isso. Quando a gente tem essa fé inabalável em Deus, sabe que Ele é o Senhor da nossa vida, que tudo pertence a Deus, então não tememos nada nessa vida. Tudo passa. O que permanece, na verdade, é Deus e a nossa relação com Ele. Esta mulher, pobrezinha, tinha fé em Deus, estava convicta da grandeza de Deus e da sua pequenez. Por isso ela foi capaz de se abandonar nas mãos de Deus. Meu irmão, minha irmã, diante de qualquer dificuldade, não tenha medo. Se coloque nas mãos de Deus. Deus é tudo para nós. Então, as coisas materiais, as vaidades humanas, os prestígios, entre aspas, os sofrimentos que aparecem, as glórias que aparecem, tudo é relativo diante da onipotência de Deus. Ele, sim, é o Senhor em que a nossa alma, a nossa vida descansa, a nossa vida repousa. Por isso, voltemo-nos para Deus. Coloquemos o nosso olhar fixo na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, Dom Delson, toda essa realidade que o senhor está trazendo e a gente mergulhado nessa realidade. A realidade de sair da exteriorização e passar, como Santa Faustina diz tão bem, para a espiritualidade da interiorização, como essa viúva fez tão bem. Ela entregou tudo porque ela já estava diante do tudo. Por isso que a primeira leitura de hoje é extraída do 1 de Reis, capítulo 17,
10 a 16. E nos remete exatamente o exemplo de uma outra viúva, a pobre viúva de Sarepta, que apesar de sua pobreza e de toda a sua necessidade, ela ouviu o apelo de Deus e repartiu também os poucos alimentos que lhe restavam com o profeta Elias. A história desta mulher garante-nos, minha gente, que a generosidade, a partilha, a solidariedade não empobrecem ninguém, mas são geradoras de vida, vida abundante. Nos narra um episódio para ilustrar exatamente aquilo, que Elias está fugindo do óleo mortal que lhe dedicava a rainha Jezabel, filha do rei da Fenícia. A fuga o leva à pátria desta rainha. A fome o obriga a recorrer à casa de uma pobre viúva, ela que está no fim de seus dias e vai cozinhar sua última farinha para si e para seu filho, prevendo para depois só um caminho, a morte, pela fome. Mas que interessante, mesmo assim, ela dá preferência ao homem de Deus, entre aspas. Ele entrega seu último viver. E a Deus, essa misericórdia infinita, ele recompensa a sua entrega total. Sua dispensa nunca mais ficará vazia. Para a viúva de Sarepta, a palavra do homem de Deus vale mais que seus cálculos de sobrevivência na renúncia. O que é que o senhor pode partilhar, Dom Delson, dessas segunda viúva ou primeira viúva, está na primeira leitura, das leituras litúrgicas deste domingo, que estamos já transitando para o fim do ano litúrgico na festa de Cristo Rei? Este episódio é tão bonito, tão ilustrativo para a nossa vida de fé, que nos remete à prática da solidariedade, da compaixão e também da confiança em Deus. O contexto é realmente que o profeta estava fugindo e foi parar na cidade onde estava esta pobre viúva Sarepta, e havia uma grande seca, uma grande fome na região, e Deus o envia a esta viúva de Sarepta. A viúva estava procurando os gravetos para acender um fogo, cozinhar um pouco de massa de farinha que ainda tinha, preparar um pãozinho com um restinho de óleo. E depois, como não tinha mais nada para comer, esperar a morte chegar. Era uma situação extrema de morte. O profeta chega para esta pobre viúva, que tinha um filho, e pede-lhe água. Quando a mulher vai buscar água, ele pede também um pouco de comida. E a mulher lhe diz, então, que estava passando aquela dificuldade e que só tinha este pouquinho de comida e mais nada. O profeta instrui a mulher para fazer a si mesmo e dar um pouquinho de pão. E aí ele faz o anúncio da palavra de Deus, porque o Senhor Deus de Israel diz que não vai faltar a farinha na sua barrica para fazer pão, não vai faltar o óleo no vaso, até que volte a chuva para a região. E assim a mulher preparou e eles comeram, e não faltou a farinha e não faltou o azeite no vaso. Isso é muito ilustrativo, porque toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de um ensinamento de minha mãe. Nós morávamos no interior da Bahia, no nordeste da Bahia, também uma região que de vez em quando tem muita seca. No início dos anos 60, por aí, eu era menino, e teve uma grande seca na região.
mas as pessoas pobres que não tinham comida iam passando nas casas pedindo um pouquinho de comida. E as pessoas eram generosas, cada um dava um litro de feijão, um litro de farinha, não tem azeite como lá na região de Sarepta, mas o pessoal ia lá no varal que tinha na cozinha e tirava um pedaço de toicinho, coisa assim, fazia um pacotinho de comidas, tinha arroz, botava e dava para as pessoas. E eu ouvi muitas vezes minha mãe dizer: quem dá aos pobres, empresta a Deus, e nunca vai faltar alimento na sua mesa. A tradição do nosso povo cristão, nossa fé, aprendeu desse texto dos reis, do profeta Elias, da viúva de Sarepta, esse ensinamento. Quem dá com alegria, quem dá com solidariedade, repartilha, ajuda as outras pessoas, e isso volta para a própria pessoa como bênção, como graça. E eu cresci ali naquela realidade, vi muitas situações difíceis, mas nunca faltou comida na nossa mesa. Um dia mais, um dia menos, coisas mais simples, mas nunca faltou o feijão, o arroz, os ovos, uma mistura. Bênção de Deus. Quando a gente dá com satisfação para aquele que precisa, a gente está distribuindo vida, e quem dá vida, recebe vida. Foi isso que aconteceu, e quando se segue acreditando na palavra de Deus, a palavra de Deus nos garante isto. A providência divina nos garante de que se nós repartimos, nós vamos receber também. Se nós damos, vamos receber. Não se diz na oração de São Francisco, assim chamada, que é dando que se recebe? Pois na partilha, partilhando que nós damos para os outros, mas também que recebemos. Este é o ensinamento da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, que deve nortear a nossa vida. Então, meu irmão, não feche a mão para aquele que precisa. Seja generoso, seja caridoso, seja sensível, seja atento, seja misericordioso, ajude a quem precisa, ajude as instituições que cuidam das crianças, órfãos, de jovens que são educados, são tantas instituições que precisam da ajuda solidária da sociedade para atender tanta demanda de realidades. Ajudem os abrigos de idosos que muitas vezes passam necessidades. É esse sentimento de solidariedade que nós precisamos nutrir sempre. E eu sempre tenho dito, Padre Sandro e todos que nos acompanham, que o povo paraibano é um povo solidário. Quando se faz alguma campanha, quando se pede ao povo para algum projeto, que o povo vê que é importante, o povo é capaz de se comprometer, de ajudar, principalmente quando o povo percebe que a sua doação está chegando onde deve chegar, estar ajudando a quem precisa, e isso dá uma alegria muito grande, porque quando nós contribuímos, nós nos sentimos participantes deste projeto e que fomenta a justiça, gera paz, e nos tornamos como cumpridores da palavra de Deus, semelhantes a Jesus Cristo, filhos queridos e amados do Pai. Que beleza, Dom Deus. Que beleza esta palavra tão profunda que o Senhor está nos trazendo em relação a essa primeira leitura, que é justamente essa solidariedade
que as pessoas que são tocadas pela graça de Deus, ou como o senhor dizia tão bem, que se abrem a ajudar tantas instituições com suas realidades sérias, configurando frutos que nos passam essa segurança, como o profeta Elias passou para a viúva de Sarepta. Por isso que a segunda leitura de hoje, extraída de Hebreus 9, de 24 a 28, nos remete a Jesus, que entrou no santuário celestial através da morte e agora está por nós, diz São Paulo. Diante da face de Deus, é uma representação simbólica de Cristo, como nosso anjo típico desta carta. O mundo já alcançou seu sentido definitivo. O juízo já foi superado pelo sacrifício de Cristo. Jesus virá uma segunda vez, não mais para morrer. Seu sacrifício é definitivamente válido, mas para levar, com certeza, a plenitude da salvação dos que esperam, então, tornar-se manifesto o destino definitivo no qual Jesus nos introduziu por seu ofício sacerdotal, a certeza de que Jesus Cristo, o grande sacerdote perfeito, já venceu o pecado, está agora junto de Deus, intercedendo por nós e esperando o momento de nos oferecer, de verdade, a vida eterna. Interessante essa leitura que vai nos remetendo ainda à carta de Hebreus sobre esse sacerdócio que Jesus nos traz, já nos preparando para a grande festa final do ano litúrgico. O que é que o senhor pode compartilhar, Dom Delso, dessa interessantíssima segunda leitura, desse 32º domingo do tempo comum? Já temos alguns dias texto da carta aos Hebreus proposto na nossa liturgia nesse ano B. Estamos como que fazendo uma leitura continuada desta carta tão profunda, com tantos ensinamentos sobre a visão do sacerdócio, a teologia do sacerdócio. E esse texto de hoje nos mostra que Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, mas o santuário verdadeiro, divino. Esse santuário feito por mãos humanas é um santuário que pretende ser imagem do santuário celeste. E, portanto, o Filho de Deus vive nesse santuário celeste. E aí há uma diferença desta relação entre o santuário celeste e o santuário nosso aqui. Nosso santuário se oferece sacrifício todos os dias, o sacerdote pelos próprios pecados, pelos pecados dos outros. No santuário celeste, onde o Filho de Deus está, ele desceu de lá, ofereceu o sacrifício uma vez por todas, o sacrifício definitivo para a nossa salvação. O sacrifício de Cristo vale eternamente. Ele não precisa estar dando a vida cada dia, ele já deu a vida em definitivo por nós. Também, nosso sacerdócio, principalmente o sacerdócio da Antiga Aliança, ofereciam sacrifícios de animais. Jesus oferece a si mesmo. Tem um valor sem igual. Uma coisa é oferecer um cordeiro, um carneiro, um bezerro. Outra coisa é oferecer a própria vida. Quem oferece a própria vida oferece tudo. Então, oferecer-se a Deus. Na primeira leitura, nós estávamos falando disso, que uma coisa é dar uma moeda, é dar um pouco de dinheiro. Outra coisa é se dar. Aquele que é capaz de se dar é o sacrifício extremo. E Jesus se ofereceu por nós, dando-se a nós. Ele se doou plenamente a nós, principalmente na cruz, derramando o seu sangue, morrendo no nosso lugar para nos redimir e para nos salvar. E hoje ele reina
no trono celeste, no santuário celeste, fazendo com que o seu sacrifício único e definitivo continue nos salvando, nos redimindo, nos perdoando. Meu irmão, se nós pudéssemos entender profundamente o gesto amoroso do nosso Deus, a vida que Ele nos deu, a própria vida, entenderíamos que a nossa vida vale tanto, mas tanto, que ela vale o que vale a vida do Filho de Deus doada por nós. Se Jesus pagou o preço da nossa redenção, então a nossa vida vale o que vale a vida de Jesus. Isso nos impele a valorizar a nossa própria vida, a dar valor e sentido à nossa existência, a não banalizarmos a nossa vida, a não admitirmos cairmos em pecados de egoísmo, de maldade, de maledicência, de vícios, porque o Senhor nos redimiu, o Senhor nos salvou, o Senhor pagou o preço da nossa libertação. E o Senhor não desiste de nós, mesmo insistindo no nosso pecado, na nossa pequenez, o Senhor mantém a sua mão estendida para nos acolher. O Pai eterno, misericordioso, continua nos esperando com seus braços abertos para nos aproximarmos dele e sermos promovidos de modo pleno a alegria e a felicidade que passa pela via do perdão. Então veja, meu irmão, minha irmã, o quanto é importante entendermos que vale muito mais dar a nossa própria vida do que dar coisas. Dar a nossa própria vida o nosso tempo. Reservemos tempo importante da nossa vida para o colóquio com Deus, a oração, para estarmos na presença de Deus, meditando a sua palavra. Dediquemos tempo para participarmos da Sagrada Eucaristia, nos alimentar da palavra de Deus. Dediquemos tempo para estar com a família falando das coisas de Deus. Os pais evangelizando os próprios filhos. Que cada casa, cada lar seja o lugar de viver a fé, de transmitir a fé. Preservemos a nossa casa das influências maléficas que entram por toda parte, principalmente pelos meios de comunicação, preservando momentos de silêncio, de recolhimento, de diálogo, de conversa. Cuidado com a facilidade com que as crianças e os jovens se tornam escravas do celular, da internet, aí encontrando tanta coisa que só vem ofender a vida, oprimir a vida. As doenças modernas desta era digital passam por aí. Crianças escravas do celular, jovens dependentes da internet, e aí as influências negativas que vão chegando através daqueles influenciadores maléficos que estão destruindo vida, colocando a vida das pessoas em perigo, principalmente de crianças, jovens, adolescentes. Vamos preservar a vida dando tempo para o diálogo. No sínodo dos bispos, Padre Sandro e todos que nos acompanham, o sínodo fez uma experiência linda da conversação no Espírito, de ouvir
a palavra de Deus juntos, de refletir a palavra de Deus, de rezar a partir da palavra de Deus, ou de um fato da vida, ou de um acontecimento, mas em que as pessoas sentadas num círculo podem cada uma dizer os seus sentimentos, as suas impressões, compreender o que aconteceu, pois rezar a partir disso, e aí entender qual era a vontade de Deus, que atitudes devemos tomar, que compromisso devemos assumir diante dessa realidade. Eu creio que essa conversação em espírito, chegando às nossas famílias, será uma bênção muito grande. Chegar às nossas comunidades será uma bênção muito grande. Então, o sacrifício que agrada a Deus é o nosso sacrifício da gente entregar a Deus a nossa vontade, o nosso querer, o nosso tempo, a nossa capacidade de fazer coisas boas, a nossa inclinação para aquilo que é digno, que é justo e que é santo. Que beleza, Dom Delson. Nós estamos também, hoje, desde sexta-feira passada, houve abertura da Assembleia tão bonita lá no Pio X, que se estendeu até ontem, sábado, o dia inteiro, uma experiência única das lideranças, dos movimentos, novas comunidades. O que o senhor pode trazer da realidade do que foi essa Assembleia deste ano aqui na nossa arquidiocese? A Assembleia Arquidiocesana de Pastoral acontece todos os anos, normalmente no mês de novembro. Ela tem duas finalidades: avaliar a nossa caminhada do ano, que está terminando, e já projetar a nossa ação pastoral, evangelizadora para o ano seguinte. Esse ano, a temática da Assembleia foi por uma igreja sinodal, peregrina da esperança. A partir do Sínodo dos Bispos, nós estamos insistindo que faz parte do ser igreja, a vida como irmãos, em fraternidade, juntos, caminhando juntos, decidindo juntos, rezando juntos. É isso que caracteriza esse ser igreja sinodal. E quando estamos juntos nessa caminhada, nessa busca da escuta da palavra de Deus, o nosso compromisso com a palavra de Deus, aí a igreja se identifica como peregrina, que está sempre em movimento, de busca, de caminhada, de descoberta, de aprendizado. E isto gera muita esperança. A experiência de sermos irmãos que vamos caminhando nessa peregrinação, isso nos dá muita esperança, porque a comunicação da fé, a troca de experiência, a unidade e a comunhão, isso nos fortalece muito. A nossa fé se renova. E o lema desta Assembleia é: a esperança não engana, tirada de Romanos 5:5. A esperança não engana. A esperança nos arrasta para frente, nos move, nos faz nos levantar diante de dificuldades, de problemas, desafios, e irmos juntos buscando a realização do plano de Deus. Porque Deus caminha conosco e é Ele que sustenta a nossa caminhada, e que é uma caminhada de fé, uma caminhada eclesial e de uma igreja sinodal. Que beleza, Dom Delson. E também a gente foi surpreendido nesta última sexta-feira, como o senhor disse tão bem no seu pronunciamento, que após um ano da chegada de Dom Alcivan, a nossa arquidiocese
depois de mais de meio século, aí o senhor, sendo arcebispo, está entregando um novo bispo para a igreja. É uma graça muito grande, é uma alegria muito grande. Nosso querido Monsenhor, agora Dom Nereudo, antigo Monsenhor Nereudo, que passa a ser bispo auxiliar de Olinda e Recife. O que o senhor pode falar sobre essa grande graça para a nossa arquidiocese? Monsenhor Nereudo vai continuar Monsenhor até a ordenação. Na ordenação ele passa a ser designado como Dom, porque como ele era Monsenhor, então não altera, continua Monsenhor. Quando não é Monsenhor e eleito, aí recebe esse título de Monsenhor até a ordenação. Mas foi um momento de grande alegria para nós, recebemos essa nomeação do Santo Padre. Ele, como bispo auxiliar, ele é designado para uma diocese que já foi suprimida, mas que continua no registro da Igreja, de Mopta, na África, e auxiliar de Olinda e Recife. Já tivemos contatos com Dom Paulo Jacques, já pensando na ordenação episcopal, e já anunciamos dia 25 de janeiro. Os bispos ordenantes serão o arcebispo da Paraíba, Dom Paulo Jacques de Olinda e Recife, e o cardeal Dom Jaime Splender, presidente da CNBB, arcebispo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e também presidente do CELAM. Certamente muitos bispos virão. Monsenhor Nereudo é muito conhecido na CNBB e então faz um bom trabalho como ecônomo da Conferência Episcopal do Brasil, e também aqui no regional ele já teve grandes participações e grandes eventos. Aqui organizou vários simpósios de administração eclesiais, grandes eventos aqui em João Pessoa. Foi ele quem começou esses congressos aqui, com essas temáticas sobre a realidade da Igreja, e pároco reitor do Santuário Nossa Senhora da Penha. Então, pedimos as orações de todos pelo Monsenhor Nereudo neste período de preparação para a sua ordenação, e que ele tenha um ministério fecundo como bispo auxiliar, e depois seguindo a sua missão como bispo da Igreja. O bispo é um apóstolo, aquele que é enviado para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e ser testemunha da fé do Filho de Deus. Alegria por um lado, e também compromisso de estarmos juntos com ele nessa caminhada de preparação e de apresentação à Arquidiocese de Olinda e Recife. Que Deus seja louvado, e a nossa Arquidiocese se sente muito bem, muito feliz por oferecer o seu filho, lembrando que há um ano atrás, justamente dia 8 de novembro, estávamos anunciando a chegada do nosso bispo auxiliar, Dom Alcivan. E agora, depois de um ano, somos capazes de oferecer um dos nossos sacerdotes para uma outra igreja arquidiocesana, a Arquidiocese de Olinda e Recife. Senhor Nereudo, que bênção, hein? O senhor ir assumindo, depois de meio século, se tornar bispo, e agora o senhor nessa caminhada de preparação. A gente fica super feliz, conte com todas as nossas orações, nossas humildes orações, e de toda a família Consolação. Então, Delso, as suas palavras finais, nesse programa tão catequético, a gente trazendo a exegese, mergulhando na força da palavra, desde as leituras litúrgicas ao Evangelho do dia, todos os domingos, já virou tradição aqui, seja na TV Band, seja aqui no YouTube da Consolação e na Rádio Consolação FM.
as bênçãos finais para todos que nos acompanham, também dizer da nossa alegria de todas as semanas estarmos compartilhando aqui a mensagem do Evangelho do domingo, da liturgia do domingo, com as nossas reflexões, as aplicações das leituras, trazendo-as para a nossa vida, porque é assim que nós devemos ler a palavra de Deus, não como um discurso teórico, distante, mas sempre trazendo o texto sagrado para iluminar a nossa vida. E que acolhamos sempre o ensinamento da palavra de Deus, porque ele é luz que guia o nosso caminho, que guia a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente domingo para o senhor, Dom Delson. Para você que está nos acompanhando, um excelente domingo. Eu insisto em dizer, um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Neste domingo, você tem a possibilidade de participar da mãe de todas as paróquias, na Basílica de Nossa Senhora das Neves, às 9 horas da Santa Missa. E também na Consolação, às 11 horas e 16h30. Não perca essa possibilidade de você mergulhar nessa palavra. Mas também não saia daqui. Daqui a poucos minutos, a Santa Missa, aqui na TV Band Arapuã. A gente termina aqui, já nos preparando para próximo domingo, com a graça de Deus, estamos juntos aqui, já aquecendo o nosso coração para o fim do ano litúrgico e a festa de Nossa Senhora da Penha, dia 23, com a graça dele. Fiquemos todos com Deus e quem canta, reza 2 vezes. Nós terminamos o nosso programa cantando com você.